Começa agora o programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do vale. Vem ser feliz. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom mais uma vez estarmos juntos na presença de Deus, que bom mais uma vez poder alcançar o seu coração com o evangelho de boas novas, com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória e toda adoração. Está no ar o programa da Nossa Missão. Pastor Samuel, nós temos falado aqui sobre a bondade, a fidelidade, a misericórdia de Deus. Nós temos meditado nos salmos importantíssimos que marcaram a história do povo de Deus e marcam a nossa história sempre de forma muito assertiva, chegando conforme a nossa necessidade. E hoje o Senhor nos deu os Salmos 42. Glória a Deus, pastor. Salmos poderoso, salmo que fala muito ao nosso coração e que traz um fortalecimento, um alívio para a nossa alma. Antes de mais nada, vamos fazer a leitura deste salmo. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O meu Deus, dentro de mim, minha alma está abatida. Por isso, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, Senhor, mandará a tua misericórdia de dia. De noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha salvação, ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão dos meus inimigos. Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários quando todo dia me perguntam: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. Ele é o meu Deus. Meu Deus, que palavra poderosa. Chega, arrepia a presença de Deus que este salmo transmite, pastor Renato. Um salmo que também é escrito pelos filhos de Corá. O salmista, ele tem a delicadeza, a inspiração divina, e ele usa ali a corça, o servo, como exemplo para falar sobre uma sede, sobre uma fome espiritual. Aqui fala sobre uma necessidade extrema da presença de Deus. Ele usa, por exemplo, a corça como exemplo neste salmo. Ele está trazendo aqui
Um exemplo para que eu e você possa entender tamanha sede espiritual. A corça, quando está com sede, ela procura desesperadamente água para beber. Esta mesma necessidade é o que o salmista está expressando, a necessidade da presença de Deus. Não é uma fome material, não é uma necessidade material, não é uma busca material, é uma busca pela presença de Deus. É quando nós nos ajoelhamos para orar, por exemplo, pastor Renato, e ali as nossas lágrimas começam a cair sobre o nosso rosto, e nós choramos, sentindo aquela presença. É a fome de Deus, é a sede de Deus, é a necessidade da presença de Deus. E o salmista diz: as minhas lágrimas se tornou o meu alimento. Ou seja, quando eu choro para Deus, eu estou sendo alimentado também. Olha como isso é forte. Quando eu choro para Deus, eu estou recebendo força, eu estou sendo alimentado, eu estou recebendo renovo. É por isso que chorar para Deus é tão bom, né? Quem chora para Deus tem resposta. E é interessante que esse choro também, pastor Samuel, muitas vezes ele vai ser causado pela afronta. Observa que não uma vez apenas no texto vem a pergunta: onde está o teu Deus? Todos nós sofremos essa afronta, seja do nosso inimigo aqui na nossa mente. Quantas vezes nós questionamos: será que Deus está me vendo? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Por que Deus está permitindo que eu viva? Aonde está Deus? E o inimigo muitas vezes usa essa frase para nos oprimir, até usando pessoas que se acham melhor que nós, pessoas que acham que são mais abençoadas, que têm uma vida melhor, e aí diz assim: pai, e aonde está o teu Deus? A gente pode responder de forma simplória e dizer: ah, meu Deus está no céu. Mas nós temos na palavra um verdadeiro manual sobre presença de Deus, para quando vier esse questionamento, essa indagação, essa afronta, a gente pode responder. Eu separei aqui alguns textos, pastor Samuel, e esses textos são respostas para a sua vida, eu tenho certeza, hoje. Aonde está Deus? Em Deuteronômio 1:29, a Bíblia vai nos mostrar que Deus está diante de nós. Aonde está o teu Deus? Ele está indo na minha frente. Em Isaías 52, a Bíblia vai mostrar que Deus está também atrás de nós. O Senhor irá diante de vós, o Deus de Israel será a vossa retaguarda, ou seja, o Deus que vai na frente também está atrás na retaguarda, pastor Samuel. Aleluia. Se não bastasse isso, o Salmos 4, ele vai trazer, o versículo 4 vai trazer uma continuação, dizendo que a nossa alma, apesar de estar abatida e se perturbando, né? Essa perturbação que muitas vezes nós sentimos com toda essa afronta e essa perseguição, o Salmo 139, verso 5 diz: tu me cercastes por trás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Onde está Deus? Está na frente, está atrás, está no cerco, está de um lado, está do outro e com a mão sobre nós. Ou seja, Deus está na nossa vida em tudo. Deus está presente em nossa vida em todo momento. Nessa aflição, Ele está com a gente. Nos dias bons, Ele está conosco. Então, não fica abatida minha alma, não se perturba dentro de mim. O Senhor está conosco. E é esta palavra, pastor Samuel, que hoje o Senhor traz de confirmação a este homem e essa mulher. Só Ele e você sabe o que você está passando. Mas não temas, Deus é contigo. Não temas, você vai contar um testemunho lindo. Aleluia. Você já está gerando testemunhos. Glória a Deus. Esses salmos hoje, este programa, este encontro foi marcado com Deus para te trazer paz e descanso para a sua alma. Deus está dizendo: eu já estou indo lá na sua frente. Eu estou guardando aqui, ó, a sua retaguarda.
seus inimigos não vão te atingir. Eu estou te cercando. E se vier por cima, pior ainda, a minha mão está sobre a sua vida. Quando a mão de Deus está sobre alguém ou sobre algo, pastor Samuel, tem como dar errado? Não, não tem como dar errado. O interessante, pastor Renato, nesta palavra que está sendo ministrada, é que a Bíblia também diz que o nosso adversário está ao nosso derredor. Isso revela um grande propósito, que ao nosso redor está a presença de Deus, que nos cerca, que nos envolve, que nos livra, que nos protege. A Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme, não cochila, não tosqueneja. A todos os instantes, o Senhor ele está ao nosso redor. Ele está nos guardando. Essa certeza é o que nos faz confiar em Deus e descansar. Glórias a Deus. Eu termino deixando uma palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos ali, antes da despedida ao céu. O Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Deus está com você. Se alegra, levanta a tua cabeça, regozija, se apresenta diante dele para servir, para adorar. Coloca a tua fé em ação através da tua confiança em atitude. Fé gera ação. Ação gera milagre. Continua conosco, tem mais palavra, tem louvor, tem a manifestação da glória, a Shekinah de Deus. E no final, a gente volta orando por você, apresentando a sua vida ao Senhor. Então eu quero louvar a Deus pela vida desse povo lindo que sempre recebe a gente com muito carinho, com muito amor. E vocês sabem que eu amo vocês de alma, né? A gente está sempre aqui. Mês de dezembro eu não consegui vir, foi um mês muito corrido e eu senti falta dos irmãos. Que alegria estarmos aqui hoje. Deus abençoe a pastora Janes, linda como sempre, né? Deus abençoe. Ainda bem que o pastor Renato não tem ciúme de mim, mas de mim, né, irmão? Dos outros, chama ela de linda não, que o pau quebra, tá, irmão? O nego é brabo. Mas aqui é amizade de muitos anos, né, irmão? Aqui é amor antigo. Deus abençoe a pastora Janes. E eu quero adorar o Senhor nessa noite, porque Deus tem algo lindo para fazer aqui hoje. Você crê? Diga eu creio. Diga eu creio. O Senhor vai ministrar os nossos corações aqui. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar Vermelho, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder já neste homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem fará.
você que aquele que tem poder para abrir o mar já está aqui neste lugar. E se você entender que enquanto você adora, milagres acontecem, enquanto você estiver aqui, Deus está dando livramento para quem você ama. Olha para quem está do teu lado e diga: essa noite é noite de livramento. Diga para essa pessoa: e quando Deus quer livrar, Deus livra na terra e Deus livra nos ares. Diga para essa pessoa: não existe lugar aonde o livramento de Deus não chegue. Diga para essa pessoa, no nome de Jesus: você e a sua casa está debaixo do livramento de Deus. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te alcançar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, poderão cantar o hino da vitória. Quem sabe canta quando estiver e não puder atravessar. Chame esse homem com fé. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te calabar a xereca e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem. E é nas horas mais difíceis, pode chamar esse homem. Se passares pelo fogo não vai, se nas águas tu passares não vai. E no nome do Senhor, do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Ô glória! Você vai cantar do outro lado no nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 3. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Camanjorremia sombria. Abra a mão, minha filha. Primeira Reis 3. Deixa eu falar uma coisa para você. Pessoas especiais nem sempre vai ter muita gente para cuidar delas. E essas pessoas especiais às vezes vai sentir a falta de pessoas que eram peças fundamentais na sua vida, mas que não fizeram o papel da forma como deveria fazer. Mas o Senhor disse a mim, quando eu olhei para você,
que porque o diabo sempre lutou contra a tua alegria, contra a tua felicidade, contra o teu sorriso, Deus vai te abençoar para que você faça muita gente sorrir. Jesus está aqui, alguém crê? Crê, irmão? Você crê que Jesus está aqui? Quando eu falo para você que Deus, Ele vai te abençoar para você fazer muita gente sorrir, eu vejo você com jaleco branco, eu vejo você dentro de uma sala, eu vejo uma cadeira, aquelas cadeiras que reclina, igual aquelas quando você vai no dentista. E eu vejo você dentro dessa sala, e o Senhor disse para mim: diga para ela que eu vou fazer dela doutora, e que eu vou fazer na vida dela uma obra tão grande que as pessoas não vão acreditar, porque eu conheço a batalha e a guerra dela. Graças a Deus que o que faltou por parte do lado feminino, o lado masculino supriu com muita força, porque geralmente as mães são mais apegadas com os filhos, mas Deus disse para mim que no teu caso foi diferente. Ele levantou alguém com uma paternidade que cuidou de você, e não foi só de você, porque a tua casa quase foi a casa das 7, mas foi um pouquinho menos. É uma casa com bastante mulher. E o Senhor disse para mim assim: fala para ela que eu escolhi ela de dentro daquela casa para ser um diferencial, e eu vou honrar a vida dela de forma poderosa. Deus está mandando eu dizer para você, saia. Enquanto eu falo contigo, eu vejo Deus dando um livramento de morte para alguém. Eu vejo uma lápide sendo quebrada, e nessa lápide eu vejo o nome de alguém por Aláguia Sébia. Eu vejo o nome de um homem por nome de Edson Remia Elebriuiquiaçai. E o Senhor diz: eu estou dando livramento para alguém, porque enquanto tu estás aqui, eu estou desfazendo as obras do diabo, e eu estou determinando que uma bênção muito grande seja derramada sobre a tua vida. Então, minha filha, se prepara para viver o novo de Deus. O céu já começou a se mover, e Deus vai fazer algo poderoso na tua vida. Recebe de Deus essa palavra, porque Deus vai te abençoar. E você vai casar, você vai ter filhos, você vai constituir família, e você vai ser para a sua família, você vai ser para os seus filhos o que não foram para você. E esse menino magrelo que está aí do teu lado, aleluia, sequinho, né? Glória a Jesus. Você vai ser um paizão, meu filho. Sabe por que você vai ser um paizão? Porque às vezes na vida a gente, sem querer, Deus ensina pra gente a reproduzir aquilo que a gente não teve, e a ser para as pessoas aquilo que não foram pra gente. Porque quando eu falo para ela sobre paternidade, e eu olho para você, eu já vejo na sua vida uma situação diferente. Eu vejo como se o céu assumisse a sua paternidade. E Deus disse para mim que porque Ele é o teu pai, Ele vai fazer de você um grande homem. Ele vai dar um rumo para a tua vida, Ele vai dar uma direção para o teu futuro, e Ele vai abrir uma porta muito grande para você passar. Deus está mandando eu dizer para você que o teu futuro já está sendo escrito pelo dedo de Deus, e nada que o dedo de Deus escreve o inferno pode apagar. Então você se prepara, porque não vai demorar. O céu vai fazer um reboliço muito grande, e você vai lembrar dessa palavra, e você vai ver quão linda será as promessas de Deus na tua vida, para a glória de Deus. 1 Reis capítulo 3.
1 Reis capítulo 3, verso 3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que te dê. Olha para quem está do teu lado e diga: essa noite não é mais uma noite. Diga: essa noite é a noite que Deus está marcando a tua vida. E o Senhor está dizendo que se você crer, Ele vai te dar a oportunidade de você pedir o que você quer. Diga para essa pessoa: pense bem no que você vai pedir, porque o que você pedir, Deus vai fazer acontecer. Você acredita nisso? Dê glória para Jesus. Tome o seu assento dando glória a Deus. Jesus está aqui, você crê? Você crê? Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é repleta de muitas situações que faz a gente acreditar no poder e no sobrenatural de Deus. E uma das coisas que a gente aprende na Bíblia é que quando a gente entende o princípio da honra e a gente decide viver para Deus e seguir os seus estatutos, o Senhor, Ele se move para abençoar a nossa vida. A Bíblia vai dizer que Salomão, quando ele assume o reinado, e eu acho muito interessante, que talvez na cabeça de algumas pessoas, Salomão deveria ser o único que não assumiria o reinado, porque Salomão era filho da mulher com quem lá atrás Davi teve um probleminha, né? Davi um dia estava lá no palácio. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi era comedor de feijão e arroz igual eu e você, irmão. Davi tinha problema, Davi tinha hormônio, né? E eu acho que os hormônios dele era bem coisado, né, irmão? Um negócio assim meio estranho, né? Louvado seja Deus, porque o homem que tem um monte de mulher, um monte de concubina, irmão, e ainda que a mulher dos outros, o camarada tem que ser assim, muito coisado, né? Glória a Jesus. E Davi estava sempre ocupado, Davi estava sempre fazendo alguma coisa. O dia que ele não fez, deu ruim. Olha para quem está do teu lado e diga: você precisa estar sempre ocupado. Fala: porque o dia que você desocupa, fala, mente vazia é oficina do cão. Glória a Jesus. O dia que Davi fala assim: ó, eu vou ficar em casa, hoje vai vocês para a guerra porque eu vou ficar aqui, estou cansado, estou estressado, vai vocês porque eu vou ficar. A Bíblia fala que nesse dia ele começa a andar pelo palácio, e aí lá de uma janela ele avista uma moça tomando banho, e ele olha para a moça e diz: bonita. Ele era rei, tinha poder, tinha autoridade, mandou buscar a moça, se deitou com essa moça, a moça engravidou. Só que essa moça era mulher de um dos soldados mais fiel que ele tinha. E a Bíblia vai dizer que ele, tentando encobrir o seu erro, ele manda buscar esse soldado para que ele viesse para casa, se deitasse com a mulher, para que, se porventura de fato ela engravidasse, ninguém viesse descobrir que ele tinha tido alguma coisa com ela. Mas aquele homem era tão fiel a Davi que todas as vezes que ele foi chamado para voltar para casa, a guerra começava. E para ele defender o reinado de Davi, ele deixava de ir para casa para estar defendendo o homem que tinha se deitado com a mulher dele. Quando Davi viu que não tinha jeito, que o homem não ia voltar para casa, a Bíblia diz que Davi colocou esse homem num lugar da guerra, estrategicamente, sabendo que naquele lugar o homem morreria, para que após a morte do homem, ele tomasse a mulher daquele homem para si. E você já conhece a história. Essa mulher se torna no futuro mulher de Davi. Essa criança nasce, a primeira criança morre, e ela agora vai seguir a sua trajetória com Davi. Pois bem, todo rei tinha um filho que lhe sucedia.
E no caso de Davi foi Salomão. E Deus precisava de alguém que construísse um templo para ele, mas precisava ser alguém que não tivesse as mãos sujas de sangue. Precisava ser alguém que tivesse a sua vida limpa, uma vida diferente da vida dos demais. E a Bíblia vai dizer que agora Salomão é esse camarada que Deus escolhe para edificar esse templo, que Deus escolhe para fazer esse palácio para Deus. E a Bíblia vai dizer que Salomão, ele começa o seu projeto, começa o seu reinado, e muitas coisas começam a acontecer na sua vida. Mas num determinado dia, Salomão decide fazer o que ninguém nunca havia feito. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga: quando você tem coragem de fazer o que ninguém faz, automaticamente você vive o que ninguém vive. Se você entende isso, dê glória a Deus. Porque só quem faz o que ninguém faz, vive o que ninguém vive. Só quem tem coragem de fazer alguma coisa para mover o coração de Deus, vive o sobrenatural. Eu quero que você entenda que tem coisas que Deus vai fazer na tua vida e não vai fazer na vida do teu irmão. Sabe por quê? Porque o teu irmão não tem coragem de fazer o que você está fazendo. Tem gente que poderia estar aqui adorando a Deus e está em casa. Tem gente que poderia estar aqui hoje nesse culto, mas está em casa chorando as pitangas. E sabe o que você fez? Você está na luta, está na prova, está na guerra, mas você disse: eu vou lá, porque eu sei que lá Deus tem uma palavra para mim. Vamos falar a verdade? É todo dia que a gente está feliz? É todo dia que a gente tem vontade de vir para a igreja? É todo dia que a gente está contente? É todo dia que você quer ver gente? E tem dia que a gente não quer ver ninguém, né? E eu acho interessante que parece que o dia que a gente não quer ver ninguém, todo mundo quer falar com a gente, né? Você sai na rua, todo mundo quer dar bom dia, todo mundo quer perguntar como você está, e você está ali pela tampa. Meu Deus, misericórdia, Jesus, me tira daqui, meu Deus, ai Senhor, porque você não está num dia legal. E todo mundo passa por esses dias, todo mundo vive essas situações. Mas eu quero que você entenda que Salomão, ele entende que ele tinha uma missão para cumprir, mas que para que essa missão fosse cumprida, não dependia simplesmente da boa vontade dele ou do que ele sabia fazer. Ele sabia que ele precisava da mão de Deus. Ele sabia que ele precisava do amparo de Deus para que as coisas na vida dele fossem bem-sucedidas. Você precisa estar debaixo da potente mão de Deus. Provérbios diz: confia ao Senhor os teus projetos e eles serão bem-sucedidos. Então, se esse ano de 2026 você quer ver as coisas darem certo na tua vida, o conselho que eu tenho para te dar é: confia os teus projetos nas mãos do Senhor e eles serão bem-sucedidos. E ele confia os seus projetos nas mãos do Senhor. A Bíblia vai dizer que até então ele não havia construído ainda a casa de Deus, e ele ainda não tinha construído o seu palácio. E porque ele não tinha construído o seu palácio, agora ele vai morar perto do seu sogro. E agora, até que a obra e a construção ficasse pronta, mas ele entendeu que independente de onde ele estivesse, ele precisava continuar adorando a Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: independente de onde você esteja, você precisa continuar adorando a Deus. Se você entende isso, dê glória, porque quem entende o caminho da adoração, entende o caminho da vitória. Quem aprende o caminho da adoração, aprende o caminho do milagre. Quem aprende o caminho da adoração, aprende o caminho do sobrenatural. E se você entendeu que é adorando que você vai vencer, faça isso, porque Deus vai dar vitória para você. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um dia eu estava lá no Rio de Janeiro, e eu vim de uma família muito pobre. A gente morava num barraco de madeira, coberto de lona, o chão de barro batido. E a gente passava muita necessidade, muita fome. E eu me lembro que teve um dia que eu levantei pela manhã, e a minha mãe estava muito triste, porque só tinha açúcar em casa. E a minha irmã era pequena. A minha irmã acordava chorando com fome, minha mãe dava uma chuquinha para ela de água com açúcar.
E a minha irmã dormia, ela acordava, minha mãe dava água com açúcar para ela de novo, e ela dormia, acordava, água com açúcar de novo. E isso já tinha passado quase 2 dias. Só água com açúcar. E a gente já estava fraco. E aí quando chegou o 2º dia, eu levantei, vi a tristeza da minha mãe, e eu fui fazer uma oração. E eu disse para Deus o seguinte, falei: Senhor, eu não estou pedindo ouro, não estou pedindo prata, não estou pedindo para o Senhor me dar um carro. Eu moro dentro de um barraco, mas hoje eu não estou pedindo nem uma casa para o Senhor. Eu estou pedindo para o Senhor que o Senhor dê para a gente pelo menos dignidade, da gente ter feijão e arroz para comer. Porque eu vou falar uma coisa para você. Talvez você pense que a fome dói no estômago, mas eu estou para lhe dizer que a fome dói na alma. Porque quando você chega no momento da tua vida que você não tem nem o que comer, você para pensar e você pensa: que ser humano que eu sou, que dignidade que eu tenho na vida, que eu não tenho sequer um prato de comida para comer. E eu fiz essa oração, falei: Senhor, envia uma provisão. E naquele momento Deus falou para mim: Tiago, levanta, vai perto do portão e canta. E eu falei: Senhor, mas eu não tenho força para cantar. O Senhor disse: canta. E eu, fraco, fui para perto do portão. Para você entender que independente da situação, você tem que adorar. Salomão não estava na sua terra, mas aonde ele estava, ele adorava. Eu estava pedindo para Deus mandar comida e Deus manda eu cantar. E eu disse: Deus, o que vai adiantar eu cantar? E Deus disse: canta. E aí eu fui para perto do portão e comecei a cantar. Só que eu vivi um episódio muito interessante na favela que eu morava, porque de frente para minha casa tinha um orelhão, e eu orava pelas pessoas desse orelhão. Quando os donos da boca de fumo descobriu que eu orava naquele orelhão, eles deram um decreto na favela que o orelhão era meu. Mandaram adesivar o orelhão e proibiu a favela inteira de usar o orelhão. E o orelhão era só meu. Então só eu ligava naquele orelhão, só eu recebia ligação. Porque antigamente, irmão, ter telefone era preço de um carro. Só tinha telefone quem tinha dinheiro. E Jesus preparou um orelhão só para mim. Diga comigo: Deus arrasa. Fala de novo: Deus arrasa. Então eu não tinha nem eira nem beira, mas eu tinha um orelhão. E eu orava por muita gente naquele orelhão. E aquele orelhão era um mistério, porque através daquele orelhão Deus fez muita coisa na minha vida. E naquele dia, aquele orelhão, mais uma vez, ia ser uma bênção na minha vida. Eu fui para perto do muro. E aí na época a Cassiane tinha lançado uma música que não saiu da mídia até hoje, que todo mundo canta ela. E eu acho interessante que ela canta na Universal, na Batista, na Presbiteriana, na Quadrangular, na Assembleia de Deus, na Nossa Missão, na minha igreja lá em Curitiba. E você conhece essa canção. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer.
Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e ele trabalha pra quem ele confia. Caminha contigo de noite ou de dia, ele das suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Eu cantava e Deus falava no meu ouvido: canta mais alto. E eu estava igual a cigarra. O povo diz que a cigarra, quando grita muito, explode, né? Eu estava igualzinho a cigarra, irmão. Falei, eu vou explodir, Jesus, não estou dando conta. E o Senhor dizia, canta mais alto. E eu estava cantando a mesma música. Quando eu não dava mais conta de cantar, eu segurando no portão, buzinou uma caminhonete na porta da minha casa. Quando eu abri o portão, desceu uma moça, o nome dela era Neuza. E a dona Neuza falou assim: eu queria falar com o profeta Tiago. E eu falei para ela: pois não, sou eu. Só que eu era adolescente na época. E como eu orava por ela por telefone, ela só me conhecia por telefone, ela imaginou que eu fosse já um homem velho. E eu era adolescente. E quando eu falei para ela, sou eu, ela olhou para mim assim com a cara de decepção, como quem diz, meu Deus, eu esperava outra coisa. Mas ela olhou para mim e disse assim, olha, já tem um tempo que você ora por mim. E eu não sabia quem era você. Mas hoje, quando eu levantei pela manhã, Deus me deu uma ordem. Falei, é moça? Ela disse, é. Deus mandou eu ir no mercado. E Deus mandou eu fazer uma compra. E eu comecei a comprar muitas coisas. E Deus foi falando para mim comprar, foi falando para mim comprar, foi falando para mim comprar. E Deus falou para mim assim, você vai lotar a tua caminhonete de comida. E eu comecei a comprar, ela contando para mim. E quando eu acabei de comprar aquele mundo de comida, Deus falou para mim, agora você vai na casa do Tiago e vai levar essas compras para ele. Presta atenção. Ela disse para Deus, Senhor, eu não sei onde o Tiago mora. Eu oro com ele no Orelhão. Eu vou conseguir saber onde é a rua do Orelhão. Mas como que eu vou saber onde é a casa que ele mora? O Senhor falou para ela, aonde você ouvir o som de um louvor, você para, porque é lá que o meu servo mora. Então louve, simplesmente louve, não interessa, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos, ele abre as portas, e ele trabalha para quem ele confia. De noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor,
Deus diz assim: eu trabalho, decaia soremianda rácia. Porque lá na descendência da Dalva, eu já tinha marcado. Ela mandou e a suricanto que a sai. Ela é para suribiando récia. Deus visita a família de um homem chamado José. Ela é baracala surianda rácia. Deus diz assim: eu estou colocando a família do José na balança. Remandar a súria rai. Eu estou entrando ali para salvar, para libertar. Derebia cala súria. Abraça ela, filha. Abraça, porque a aliança aí vai muito além de sangue. Remeia suricando cai. Deus diz assim: através das mulheres eu trabalho na vida dos homens. Dereba súria. Remando que asteca la surimianda récia. Alabaia soremiandarai. Eu vejo uma inveja dentro de um cartório. Eita Deus. Relebara súria. Relabaia sou. Eu estou vendo escritura lavrada. Eu estou vendo imóvel. Eu estou vendo um levante do diabo. Ebara séria. Só que o diabo ele levanta para cair. Cadê a igreja que dá glória? Cadê a igreja que dá aleluia? O diabo levanta para cair. Erebara sorecanto que a súria. E Deus diz assim: nessa oferta eu estou restaurando a família. Rebara suricanto que a cérebia rácia. E fazendo uma obra tão grande, filha, para te fazer feliz junto com os teus. Remando orabara suriandarai. Eu quero apresentar para vocês os nossos mantenedores. São empresas que têm o compromisso de investir no reino de Deus, na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Falo agora da Nouvem. Nouvem, suas pernas saudáveis, especializado em angiologia vascular. Dr. Marcos Vinícius Cerqueira está com uma linda equipe que ali estará tratando das suas pernas, para suas pernas estar cada vez mais saudável e garantir para você uma melhor qualidade de vida. Tratamento vascular, doenças como lipedema, que hoje a gente tanto ouve falar e que prejudica, gente, são dores nas pernas, os mais diversos males, enfim, Nouvem Pernas Saudáveis. O telefone é esse aqui e você faz o contato, usa o cupom Nossa Missão. Pensou em construção, pensou na Léo Construções. O irmão Léo, ele tem uma equipe altamente técnica, capacitada e com compromisso para cuidar da sua reforma, da sua construção. Léo Construção, esse nós indicamos. O telefone está aqui. Entre em contato e faça o seu orçamento. Vamos falar sobre moda feminina. Ana Fara é mais do que uma marca de moda. É se vestir com feminilidade, com propósito e com autoconfiança. Marque e grave esse nome. O telefone está aqui. Entre em contato, conheça as coleções para que você, mulher de Deus, possa estar cada vez mais bem vestida. Ana Fara, a melhor carne de sol do Goiás você encontra no restaurante Cabeceira. A carne do sol do Cabeceira é de longe, a carne do sol mais desejada que nós temos aqui em Goiânia, no setor Negrão de Lima, aqui no endereço que você acompanha nesse momento, neste telefone, que você pode tirar qualquer das suas dúvidas e principalmente fazer a sua reserva para estar comemorando essa data especial ou aquele almocinho e aquela janta caprichada. Carne do sol do Cabeceira, a melhor. Soluções financeiras é no Goiás Bank. Empréstimos, seguro, abra a sua conta e tenha os melhores serviços financeiros através do Goiás Bank.
Acesse aqui, está o endereço do Goiás Bank, o telefone para contato, para que você possa abrir a sua conta e tudo é digital, sem burocracia. Dinheiro na mão, serviços financeiros de qualidade, Goiás Bank. O salão de beleza mais tradicional do Centro-Oeste. Estamos falando do Letouche. Letouche é uma verdadeira grife da beleza, tanto feminina como masculina, através da barbearia Letouche. E também, com a Letícia Tavares Joias, vira um verdadeiro complexo de beleza e de bom gosto. Letouche, pensou em beleza? É a grife do Centro-Oeste. Você, mulher, cada vez mais bela, é na Miss Make. Maquiagem com qualidade, com requinte, com bom gosto, com uma consultoria completa em cada loja, onde você vai descobrir exatamente o seu tom, os melhores produtos, os mais adequados para a sua pele. Estamos falando da Miss Make, uma loja abençoada, com franquias espalhadas nos mais diversos lugares de Goiânia, Goiás e de todo o Brasil. Miss Make, maquiagens. Glória a Deus, que palavra poderosa como Deus tem falado, pastor Renato, através do altar da nossa missão. Quantas maravilhas o Senhor tem feito. Olha, pastor Samuel, é um verdadeiro banquete do céu. A gente sai sempre dos cultos, né, se sentindo pleno, se sentindo ali regozijante na presença deste Deus e já com aquela ansiedade boa que vem o próximo culto. Por falar em vir o próximo culto, nesta quinta-feira, 19h30, você é o nosso convidado especial. Quando chegar, vai ali no balcão da consolidação, na entrada, que tem uma equipe para lhe receber, para lhe acolher, para colocar à disposição a nossa missão, que tem como um princípio o cuidado de vidas, né, para você ter um acompanhamento pastoral, ter visitas, ter atendimento, fazer campanhas, né, nas suas causas, pelas suas petições, pela sua vida como um todo, e diga que você foi através do nosso programa. Chegando ali, se apresente e fala, eu vim através do programa de TV. Eu fui tocado por Deus, fui chamado por Deus e aqui eu estou. Quinta-feira, nós te esperamos na ponta do altar. Vamos orar, pastor Samuel? Vamos falar com Deus? Glória a Deus. Oremos ao Senhor neste momento. Coloque a sua fé em ação. Você que tem uma causa para apresentar diante de Deus, apresente aí agora, apresente a tua família. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, todo poder está sobre as tuas mãos e na autoridade do teu Filho Jesus Cristo. Sim, Deus. Nós queremos profetizar sobre esta vida. Sim, Pai. Um decreto de vitória. O martelo que bate hoje, nesta data, é o martelo de vitória. Nenhuma causa está perdida. Sim, Deus. Nenhuma causa está perdida, porque o Senhor é o teu advogado. Ele é o justo juiz. Sim, e Ele está falando neste momento, através desse programa, que o decreto é de vitória. Ainda que você não veja possibilidades, ainda que não tenha os recursos necessários, Sim, o Senhor dos Exércitos está contigo. Ele te alcança neste momento. Você não vai perder esta luta. Você não vai perder esta guerra. Sim, Deus. A tua casa não será marcada pela vergonha, Sim, pela derrota. Pai. A tua casa será marcada pela vitória, Amém, pela Jesus. dupla honra de Deus que está sendo liberada Assim a seja, partir Pai. de agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas e permaneça, não só por hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Um forte abraço, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Fique na paz que excede todo entendimento, um beijo no seu coração. E o nosso lema, pastor Samuel, vem ser feliz! O programa Nossa Missão. Nossa Missão.
com o pastor Renato Silver, levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church, uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver, o profeta do Vale. Vem ser feliz.